Não, senhor, não. Por quê? Não. E aí, meus amigos, beleza? Tudo bom com vocês? Como nós estamos hoje? Pois é, vim aqui fazer mais uma lista sensacional para você. E qual a temática de hoje? Sim, essa vai ser a parte 2 das mortes inesperadas. Esta será a parte 2 das mortes inesperadas do cinema. Porém, antes de começar, eu quero te perguntar uma coisa. Você conhece a Casona Açaiteria? Sim, a melhor açaí de Taubaté. Se você é um apreciador de Taubaté, procure aí Casona Açaiteria. Sim, no iFood. E também na loja física ali, descer na Avenida do Marilac, antes de você virar ali na direita para o Colégio São Luís, bem de esquina ali na galeria, tá ok? Se você for lá, pergunte ali pro Murilão. Um abraço, grande Murilo, meu grande amigo, tá me devendo um açaí. É isso aí! Voltando para o vídeo. Você já assistiu aquele filme que do nada, de repente, simplesmente uma pessoa morre e você não estava esperando por esta morte? Alguma morte que te choca do nada, assim, é uma coisa realmente inesperada por você, o telespectador que está ali assistindo o filme. E eu vou contar aqui algumas que às vezes a gente até pode estar esperando algo acontecer, mas mesmo assim chocou demais, porque eram filmes que você não esperava. E eu tenho certeza que vai cair lágrima do zóio aqui, cara. Porque a primeira parte que eu vou deixar aqui na descrição para vocês e também no link, eu gravando quase chorei. Então, eu tenho certeza que você assistindo também vai quase chorar. Se não, vai chorar, entendeu? Então, lembrando você que eu sou o Conner Castilho, apresentador oficial deste canal, a qual vos fala, e também te peço uma inscrição que é gratuita e você não vai perder tempo nenhum, basta apertar este botão. E sem ficar enrolando muito, bora pro vídeo! Eu vou começar aqui falando de uma morte que acontece basicamente em um filme de herói, que geralmente a gente já espera que algumas pessoas morram em alguns filmes de ação, tudo mais, mas em filmes da Marvel, que são aqueles filmezinhos mais light, geralmente a gente não espera que alguém realmente venha a óbito, e aqui nesse filme, pô, tudo bem, nesse filme mais especificamente ainda, eu não esperava que ninguém morresse. Aí você vai estar pensando, ah, o Homem de Ferro? Não, não é o Homem de Ferro, porque tá, a gente não queria que ele morresse, mas a gente sabia que tava esperando, entendeu? A gente já sabia que ele ia morrer, tá? Então ele fica aqui como uma menção honrosa, beleza? Mas eu estou falando de Yondu Udanta. Sim, um personagem vivido por Michael Hurk em Guardiões da Galáxia 1 e 2. Esse cara, ele é um personagem que basicamente foi ele que sequestrou o Peter Quill, que é conhecido como o Senhor das Estrelas, e o levou para o espaço. Na verdade, a gente acaba descobrindo no segundo filme que ele ia ter que entregar o Peter para o seu pai Ego, que na verdade é o planeta vivo, que é um ser celestial. E ele acaba que, quando descobre o que vai acontecer com o Peter, ele decide não entregá-lo. E o Peter cresceu achando que esse personagem tinha sequestrado ele, acabado com a vida dele, que ia dar ele pra tripulação comer e tudo mais. Só que acaba que no final, lembrando que esse vídeo tá repleto de spoiler, tá? Então se você não viu esses filmes aqui, por favor, vá assistir, depois volte, ou simplesmente pule pro próximo filme, tá ok? Após esse aviso um pouco tardio de spoiler, mas tudo bem, né? Você entra num vídeo escrito mortes inesperadas e não quer spoiler, né? Voltando, ele simplesmente se mostra um bom pai, revelando para o Peter que na verdade ele o protegeu não entregando para o Ego, porque o Ego matava todos os filhos dele
que não condiziam com o que ele estava procurando, que no caso era alguém com as células celestiais, assim como ele, para poder juntar suas energias e literalmente dominar o universo. Só que nós ficamos sabendo disso de uma maneira muito tocante, porque o Yondu aqui, cara, ele se torna um personagem maravilhoso e ele acaba se sacrificando para salvar a vida de Peter Quill. E é muito bonito de se ver o diálogo entre eles, a importância desse personagem nesse filme, que ele basicamente era um personagem secundário, aqui você pega um carinho muito grande por ele. E então, após a sua morte, que ele se sacrificou e tudo mais, acaba acontecendo o funeral, que é no espaço. E ao lançar o corpo no espaço, simplesmente chega toda a horda dos mercenários ali, dos ladrões, tudo mais, a qual ele faz parte, e ele tinha sido excomungado, e eles decidem abraçá-lo quando ficam sabendo do seu ato heróico e fazem para ele um dos funerais mais bonitos do cinema, com certeza, com todos os fogos no espaço, a música do Cat Stevens tocando no fundo. Gente do céu, se você não se arrepiou inteiro nesse filme, você não tem alma, seu demônio! There is no time to make a change, just relax, take it easy, you're still young, that your fall. That's so much to have to know. Find a girl, sit her down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Oh, adoro essa música. Essa música e muitas outras você encontra na playlist do canal Cinecone no Spotify. Ele pode ter sido seu verdadeiro pai, mas ele não te criou. Pulando para a nossa próxima morte aqui, vamos para ele, o Dr. King Schultz. Mas quem é Dr. King Schultz? Você lembra-se de Django Livre? Esse mesmo, o personagem vivido pelo nosso queridíssimo Christopher Waltz, que passa o filme inteiro treinando Django para ser um caçador de aluguel, um matador de aluguel, literalmente um mercenário, aonde vai caçar pessoas para ganhar dinheiro. Só que ele é negro, o Django é negro, e esse filme se passa na escravatura. É bem legal esse filme, porque eles vão até a fazenda do Leonardo DiCaprio, sim, o Monsieur Candy, para tentar ali resgatar a esposa do Django, que ela está escravizada pelo Monsieur Candy, que no caso é vivido pelo Leonardo DiCaprio. E as negociações iam muito bem, até que Samuel Jackson, que faz ali um conselheiro do Monsieur Candy, percebe que os dois estão muito interessados na escravinha e ele acaba flagrando que isso aí era, na verdade, uma missão de resgate. E quando tudo se desenrola, no momento que você fica tenso achando que alguém vai morrer, você acha que ele vai morrer, você acha que o outro vai morrer, você acha que todo mundo vai morrer, tudo se acalma. E quando você menos espera, por causa de um aperto de mão, Dr. Schultz dá um tiro em Leonardo DiCaprio e acaba morrendo. Gente, questão de honra. Ele fez o negócio, ele pagou o preço, mas ele não queria apertar a mão. E por causa disso ele acaba morrendo. Mas é um choque, porque a gente já tinha passado pela área tensa. A gente não estava esperando mais tensão e de repente o cara me toma um tiro. É muito louco. Esse filme é maravilhoso. Ó, que obra, meu querido Tarantino. Que obra. I insist. If you insist. Agora também vou voltar um pouco aos filmes de herói aqui, mas em vez de Marvel eu vou falar de DC Comics. Sim, o nosso Cavaleiro das Trevas Mor, o nosso queridíssimo Batman, tem uma morte totalmente inesperada no seu segundo filme. Aquela obra-prima de Nolan, né? Que também nos apresentou o melhor Coringa da história, do Heath Ledger. Também nos apresentou uma das melhores trilogias de herói do cinema, que no caso é o Batman Begins, Cavaleiro das Trevas, e o Dark Knight Rise, o Cavaleiro das Trevas ressurge, que é vivido ali por Christian Bale. E no segundo filme, ele acaba sendo colocado contra a parede
para ter que salvar entre a sua amada, no caso aqui a Rachel Dawes, ou o Duas Caras, que na verdade ainda não é o Duas Caras. No caso, o Harvey Dent. Porém, ele é colocado aqui para fazer uma escolha que o Coringa oferece para ele. Ou salvar sua amada, ou salvar o ícone mor aqui da lei e da ordem em Gotham City. Só que o que ele faz é o seguinte, ele manda o comissário Gordon ir salvar o Harvey Dent, enquanto ele vai tentar salvar a Rachel. Porém, chegando lá, ele cai numa armadilha que, na verdade, quem estava onde ele disse que estaria a Rachel era o Harvey e vice-versa. Então, quando ele chega para salvar a Rachel, ele acaba salvando o Harvey e assiste de camarote via televisão a morte da Rachel Dawes. Gente, é foda, você vê o desespero do Christian Bale, mesmo salvando uma vida, ele perdeu a sua amada. E é sensacional essa cena, e é exatamente nessa cena, por causa da queimadura que ele sofre ali, o Harvey Dent sofre, que nasce o vilão Duas Caras no filme do Batman. Caraca, mano. Essa enganou. Harvey, it's okay. It's alright, listen. Someone... Mas você disse lá que no primeiro vídeo você não chorou. Você acha que você é de ferro, mas você não é. Porque se você conhece Ellie Fredricksen, você sabe de quem eu estou falando. Já encheu seus olhos d'água agora. Sim, aquele filme fantástico, Up, Altas Aventuras da Disney Pixar. Ele já começa apresentando pra gente o Sr. Fredricksen, que no caso é aquele velho chato e resmungão que a gente acaba se apaixonando durante o filme. Mas o filme já começa mostrando ele desde criança, conhecendo o amor da vida dele e crescendo junto com o amor da vida dele, até que chega o dia que fatalmente ela acaba indo embora e ele fica muito triste, até que ele decide fazer aquele plano mirabuloso de levar a casa inteira dele para o lugar onde ela queria viver. Gente, essa cena é muito tocante, é muito bonita, é muito bem feito, dá uma tristeza na gente quando a gente... Porque, cara, em poucos minutos, poucos segundos, a gente se apaixona por ela, assim como ele se apaixonou por ela. E é incrível como a Disney Pixar consegue literalmente mexer com os nossos sentimentos. Cara, no começo do filme ele já fala, toma uma morte que você não esperava, pá, na sua cara. E realmente essa... ninguém esperava, até porque ninguém sabia o que esperar desse filme, porque essa é a beleza da Pixar. Por isso que eu não gosto muito das continuações dela, porque a beleza da Pixar é criar uma história redonda e fechada, que nos surpreende. Então tudo ali é novo, e esse é o maior mérito desse filme, e realmente é uma das mortes muito tristes que acontecem em animações. É realmente essa, ó. Agora aqui eu vou falar de um filme de Michael Bay, tá? Que já passou aqui nessa lista também no vídeo sobre desastres possíveis. Aqui eu acho que eu vou deixar aqui no card para vocês. É o filme Armageddon. Sim, a morte de Harry Stamford. Por que a morte dele era inesperada, Connery? Nós sabíamos que alguém ia ter que explodir aquela bomba, mas tudo nos diz que quem vai ficar lá é o personagem do Ben Affleck, no caso é o namorado da filha dele. E no último minuto, no último segundo, no último instante antes do elevador subir e a nave ir embora e ficar apenas um ser humano para explodir a bomba manualmente, se sacrificando em prol de toda a humanidade, a gente tem aquela cena de despedida dele falando com a filha dele, a Liv Tyler passando a mão na telinha, e que ela faz isso de novo em outro filme. Gente, é impressionante como essa menina perde pessoas no espaço. Ele simplesmente pega o seu genro
joga pra dentro da nave, manda ele embora e ele fica lá pra se sacrificar, porque ele sabe que a sua filha vai ter uma vida muito mais feliz com o seu namorado, se casando e tendo uma família, do que ao lado dele, um velho que já ofereceu tudo que tinha para oferecer, e a última coisa que ele pode oferecer pra ela é a vida. Gente, é foda! É foda! A gente até esperava que ele ia fazer isso, sim, é bem clichê, mas choca, surpreende, porque a gente, mesmo esperando, a gente não quer que ele morra. Então quando ele morre, é triste, toda a cena que envolve aquilo realmente choca bastante. Papai, não! Não, pai, não! Atenção, Houston. Comunicação interrompida. Perdemos contato. Mas agora, se você tem mais de 30 anos de idade, não chorou neste vídeo, lembrando-se das mortes até agora, agora você vai soltar esta lágrima, este suor hétero que junta no canto dos seus olhos, que eu sei. Você se lembra do Atreyu? Você se lembra, então, do Arthrax? Pois é, amiguinhos, vou falar dele. Arthrax, o cavalo mais legal do cinema. Se você não sabe do que eu estou falando aqui, estou falando de História Sem Fim, aquele filme maravilhoso de fantasia que quando nós éramos crianças, os filmes não tinha tanta preocupação de ele vai ficar chocado, a criança não pode ver isso, não pode falar sobre isso. Não! Os filmes, por mais que fossem fantásticos, tratavam assuntos sérios, porque não tratavam as crianças como mongoloides, que acontece hoje, entendeu? Não, esse filme levava a sério a criança, levava a sério, falava de fantasia real, de coisa que podia causar emoções reais, não só alegria e felicidade. A vida não é feita só disso. E nesse filme, a gente vê o Atreyu passando por toda a aventura, enquanto o seu protagonista do filme aqui, no caso é o Bastian, ele lê um livro que ele roubou na biblioteca, e esse livro começa a interagir com ele de uma maneira muito estranha, de maneira com que ele faça parte da história, que aí se chama A História Sem Fim. E enquanto ele vai passando por várias situações e várias aventuras para fugir do nada, que é o que está destruindo toda a fantasia, que é o mundo onde se passa a história. O nada está destruindo tudo. Enquanto isso, o Atreyu vai tentando chegar até a Imperatriz menina para tentar salvar fantasia. Esse filme é maravilhoso, ele é todo efeito prático, é datado, é antigo, realmente, mas é maravilhoso esse filme, eu simplesmente adoro ele, assisto até hoje com toda tranquilidade. Eu lembro muito bem que ali na cena onde ele encontra a tartaruga da sabedoria, aquela tartaruga gigante, que ele fala que ela tem que fugir do nada, porque senão ela vai morrer. Aí ela vira pra ele e fala: morrer seria alguma coisa, e isso já seria melhor. Nossa, que filme! É um filme infantil! Porém, quando ele vai passar pelo pântano da tristeza, é onde a merda acontece. É onde a água bate na bunda, é o que separa as crianças dos homens, os fortes dos fracos, e os chorões, tipo eu. Sim, eles passam por um pântano que consome a pessoa que fica triste. Ou seja, se você tem pensamentos tristes ali, o pântano vai te engolir, literalmente. E enquanto ele passa junto com o seu cavalo começa a ficar triste. Sim, Arthrax é o cavalo. E enquanto o cavalo começa a ficar triste, ele começa a afundar naquela areia movediça, e o Atreyu tentando salvar ele, falando: pelo amor de Deus, Arthrax, pensa coisa boa, sai dessa vida, cara, vai, melhora, força, meu amigo, não morre. Nossa, que cena, caralho, velho. Meu Deus, é uma das cenas mais legais, assim, que eu me lembro nessa temática, e realmente, quando eu era criança, eu chorei, maluco. Até hoje, eu choro vendo essa cena. É uma das cenas mais tocantes do cinema, ao meu ver, tá? Mas se você não chorou, cara, você não tem coração, entendeu?
Você não merece! Mas aqui o alfinete entra um pouco mais fundo na alma, com toda certeza. Porque agora eu vou falar de uma morte que, assim, tudo bem, pode até dizer que ela era esperada. Porque ele estava num campo de concentração e pessoas lá morrem. Mas o personagem é tão legal e ele faz tanta coisa que a gente não quer que ele morra. Então a gente começa a acreditar que tudo que ele está fazendo vai dar certo. Estou falando aqui de A Vida é Bela, o personagem de Roberto Benigni, ali o Guido Orefice. Ele mesmo, o cara mais sorridente, mais feliz, ele que vive ali, ele é um judeu na época do Holocausto e ele é levado para um campo de concentração, junto com o seu filhinho pequeno. Porém, ele cria uma fantasia para o filho dele, para que o filho dele não sofra com todo o terror que acontece ali dentro daquele campo de concentração, criando na mente da criança uma brincadeira, fingindo que tudo aquilo que está acontecendo é um jogo onde no final o garoto ia ganhar. O campeão, no caso, né, que ganhasse esse jogo, o último que saísse no final, ia ganhar um tanque de guerra de verdade, e por isso que os tanques estavam nas ruas e tudo mais. E ele vai passando por todo esse sofrimento, sorrindo pro filho dele não ficar com medo. Cara, esse filme, mano, olha o que esse cara faz, tá ligado? Ó, ele arrepia tudo, maluco. Ó, até os pelos do dedão do pé arrepia, ó. Porém, chega num ponto onde a guerra está para acabar. Eles acham que vão sair vivos dali, porque ele tá fazendo toda uma trama para também tentar sair dali vivo, mas não dá tempo. E o pior acontece. E o mais bonito disso, cara, é que o plano dele, no fim, deu certo. Porque a criança, ao sair sem seu pai, ela ainda não entendeu o que acontece. Um soldado chega, pega a criança e bota ela em cima de um tanque de guerra, aonde essa criança fica extremamente feliz e emocionada, achando que ela ganhou. E ela fala: papai, ganhamos, papai! Ganhamos um tanque de guerra, papai! Cadê você, papai? O papai dele não tá mais lá. Agora, para fechar essa lista, não vou bem fechar, finalizar de vez, porque eu vou fazer algumas menções honrosas, tá? Mas eu vou falar de John Coffey. Sim, igual ao café. Um dos personagens mais célebres de Michael Clarke Duncan, no caso aqui é John Coffey em A Espera de um Milagre. Esse filme é maravilhoso, é magnífico, é lindo. Conta a história aqui de um policial, no caso o Tom Hanks, que ele trabalha na Milha Verde. A Milha Verde, no caso, é uma prisão que espera a pena de morte. Literalmente. Quem vai pra lá é porque vai ser eletrocutado. Então, a gente tem a história ali de um cara grande, um negão que parece um armário, literalmente, muito forte, mas um pouco abobado. Você vê que ele é meio infantilóide e tudo mais, que ele é acusado de ter estuprado e matado 2 crianças. Porém, com o desenrolar do filme, a gente vê que, na verdade, esse cara, ele estava tentando salvar as crianças, porque ele tem um dom que é literalmente milagroso, que é o dom da vida. Ele consegue literalmente salvar vidas, tirando doenças, curando doenças, e ele consegue meio que controlar isso, e esse filme é maravilhoso. E enquanto isso, os guardas, os policiais que trabalham ali, eles começam a ver que não pode, essa pessoa não pode ser má, porque o dom dela só pode ser divino, e eles vão se arrependendo de ter que fazer esse trabalho. Então você começa a pensar que eles vão dar um jeito de salvar o John, que eles vão dar um jeito de falar: John, corre, corre para o mato, salve sua vida, John! Mas não, eles chegam nos finalmente e eles vão
finalizar o seu trabalho, onde o próprio John pede para não fechar seus olhos porque ele tem medo de escuro. Caralho. Esse filme é muito bonito, cara. É muito bonito. É lindo. Tem até o ratinho. Putz, nossa. Tem o verdadeiro assassino. Cara, quem não assistiu esse filme ainda pode ser acusado de blasfêmia. Esse sim merece a pena de morte, porque esse filme é obrigatório. Se você não assistiu, assistam. E eu vou deixar aqui duas menções honrosas, tá? Porque são filmes baseados em livros muito famosos, então quem já leu o livro já sabia que isso ia acontecer. Então muita gente leu o livro, já sabia que isso ia acontecer, mas eu vou deixar aqui porque muita gente que não leu o livro não sabia o que ia acontecer. Simples assim. Eu vou começar falando de Severo Snape. Sim, em Harry Potter, o Enigma do Príncipe e as Relíquias da Morte, parte 1 e 2, e a Pedra Filosofal, e a Câmara Secreta, e o Prisioneiro de Azkaban, e esqueci se tem mais agora. A Ordem da Fênix, lembrei. Pra você ver, são muitos filmes aonde você acompanha todos os filmes, desde o primeiro, que é a Pedra Filosofal, até lá nas Relíquias da Morte, que é dividido em duas partes, você acompanha o Severo e acredita que ele na verdade é um vilão. E quando ele se sacrifica no final do filme, você descobre que na verdade tudo que ele fez foi para proteger o Harry, que na verdade ele era apaixonado pela família do Harry, principalmente pela mãe do Harry, e que até ele ter matado o Dumbledore foi a pedido do próprio Dumbledore. Então você fica realmente em choque. Eu, que não tinha lido os livros, fiquei chocado ao descobrir isso. Mas quem já leu, então já sabia que isso podia acontecer, então fica aqui como menção honrosa. E a segunda menção honrosa que eu vou fazer no mesmo nível, mas que pra mim é mais pesado, porque assim, na verdade são 3 livros e 3 filmes, que é O Senhor dos Anéis. E eu estou falando aqui do primeiro, que é A Sociedade do Anel. Eu li o livro, então eu posso me colocar junto com a gama das pessoas que sabiam o que ia acontecer. Porém, eu não sabia o que ia acontecer. Porque eu li o livro depois que eu vi os filmes. Na verdade, eu vi o primeiro e o segundo filme, As Duas Torres. Aí eu li o livro. Quando eu terminei de ler os 3 livros, foi quando saiu O Retorno do Rei. Ou seja, eu assisti esse filme em questão antes de ler o livro. Que eu estou falando aqui da morte de Boromir. Sim, o personagem vivido pelo ator Sean Bean, que é o mesmo cara que faz o Ned Stark, que é outra morte inesperada, mais em série, lá no Game of Thrones. Esse cara é mestre em mortes inesperadas, né? Ele é o cara que acaba se corrompendo ao poder do anel, assim, tentando roubá-lo de Frodo Bolseiro, enquanto eles estão fugindo dos Uruk-hai no final do primeiro filme, que é o Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Porém, após ele perceber o que ele fez, quando os hobbits estão sendo perseguidos e caçados, ele tenta salvá-los. E ele tenta salvá-los se sacrificando, tomando várias flechadas no peito, as flechadas de Uruk-hai, e indo pra cima, continuando lutando até o final para salvar aqueles pequenos seres, porque ele sabe que ele fez merda, ele sabe que ele não deveria ter feito aquilo, e ele sabe a importância do pequeno hobbit Frodo destruir o anel, porque ele sentiu o mal que existe dentro daquele anel e se sacrifica para salvá-los. Então, Sean Bean, muito obrigado, porque a sua morte foi fenomenal, tá? E vai estar aqui na minha lista de velórios foda. Então é isso, é assim que eu fecho essa lista maravilhosa que eu adorei fazer, tá?
que são filmes que realmente mexeram com o meu coraçãozinho e eu aposto que mexeram com o coração de vocês também que estão nos assistindo. Mas se você realmente sentiu o toque sentimental desses filmes, você gostou dessa lista. E se você gostou dessa lista, você deixa o like. E se você deixou o like, você é um inscrito. E se você não é um inscrito, você vai se inscrever agora. Exatamente assim como eu agradeço muito a sua inscrição. Também agradeço você ter ficado aqui até agora. E também, se você puder compartilhar este vídeo com seus amigos, vai estar me ajudando muito. Falta bem pouco, estamos na reta final para chegar nos 1000 inscritos. Por isso eu preciso de você, tá ok? Vou ficando por aqui, não se esqueça de passar lá na Casona Açaiteria, tomar aquele açaí gostoso, pede pro Murilo dar um desconto aqui, ó, fala que você viu essa propaganda no Cinecone, beleza? É isso aí, meus amigos, muito obrigado, meu forte beijo e tchau!